Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Quer saber mais sobre essa energia poderosa e como aprender a usá-la? Assista ao vídeo até o final e descubra. Mas antes, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso, infelizmente, está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. No Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei, se ensina esta arte como o fundador a criou, um Budô, onde o praticante aprende a se defender de pessoas fisicamente mais fortes e em um estado de meditação e movimento, se tornando uma pessoa mais controlada espiritualmente. Não se trata de um treinamento religioso, mas ele contém a essência de todos eles, que é entrar em harmonia com as leis do universo.
Depois de 4 décadas de treino e de ensino, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, e onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisa, mas no fundo fica ali adormecido, Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade. Olá, meu nome é Rafael Correia, eu sou praticante de Aikido atualmente há 27 anos, aluno direto do Shihan Wagner Bull e instrutor no Instituto Takemuso. Hoje falaremos sobre o Hakama, essa peça tradicional da vestimenta japonesa e das artes marciais, e também falaremos como devemos vestir o Hakama para o treino de Aikido. O Hakama, originalmente, surgiu na China. Eram as calças usadas tradicionalmente no Império Chinês. E foi adotada pelos japoneses a partir do século VI. Se tornaram calças tradicionais e populares entre os japoneses, surgindo vários tipos de hakamas e com formas um pouco diferentes, dependendo da função e da classe social do indivíduo. No período Kamakura, mais especificamente, que os guerreiros começaram a usar o hakama para se proteger durante as cavalgadas. Sendo assim, a partir dessa época, ela começou a se tornar um símbolo do status e da nobreza do samurai. O hakama, o uso do hakama no Budô, ele é muito tradicional, em virtude de que todas as artes marciais, elas eram praticadas justamente pelos samurais, que já utilizavam o hakama de forma corriqueira. Sendo assim, ela se tornou uma parte da vestimenta de todas as artes marciais, com poucas exceções, como o judô, por exemplo, que provavelmente se desfez do uso do hakama em virtude da sua dinâmica competitiva. Porém, no Aikido, como Morihei Ueshiba era extremamente tradicional e zeloso em manter as tradições do Japão, fazia questão que os seus alunos utilizassem o hakama desde o primeiro dia de aula. Era assim no passado. Na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o uso do hakama para os praticantes de Aikido passou a ser opcional durante a guerra e após guerra, em virtude do seu alto custo para se conseguir um desses. E depois de um tempo,
ele acabou sendo adotado de forma tradicional pelo Aikikai a partir do primeiro Dan de faixa preta. O Hakama tradicional vai apresentar 7 pregas. Essas 7 pregas, elas são simbolicamente utilizadas como um lembrete das 7 virtudes do guerreiro samurai, que seriam elas: a integridade, o respeito, a coragem, a honra, a compaixão, a honestidade e a lealdade. São 7 pregas, 2 na parte posterior do Hakama e 5 na parte anterior, onde 3 são colocadas do lado direito e 2 do lado esquerdo. Essa disposição das pregas de forma assimétrica, por alguns autores, remota à própria irregularidade ou imperfeição presente, inclusive, na arte japonesa, onde nós devemos perceber as pequenas nuances e a beleza mesmo dentro da irregularidade. Agora nós vamos mostrar como nós colocamos o Hakama. Previamente, no vídeo anterior, nós mostramos como se dobra o Hakama da maneira correta e eu mostrei 2 possibilidades de realizar o nó no Hakama, o nó final. Naquele vídeo eu falei que a minha preferência pessoal, a princípio, seria o nó nesta região do Hakama e não atrás, porque facilita na hora de colocar. Eu simplesmente retiro o nó, seguro nas 2 tiras laterais e puxo o nó jogando o Hakama. Ele está pronto para ser colocado. Então nós vestimos o Hakama. Tradicionalmente, os Hakamas são vestidos aonde a parte anterior é colocada primeiro e aonde o nó feito pelas 2 tiras é realizado e feito atrás. Porém, a minha preferência pessoal é começar invertido, porque em virtude do treino de Aikido, onde nós temos muitas quedas, quando o nó se localiza bem atrás, algumas vezes ele pode ser desconfortável para a coluna. Então, eu vou mostrar como eu coloco o Hakama, é uma sugestão da variação mais tradicional, onde a parte posterior é colocada acima da faixa, no centro. As tiras do Hakama são passadas por baixo, por trás da faixa, dos 2 lados. Prendemos e garantimos que ele esteja acima da faixa. Cruzamos as faixas centralmente, uma por cima da outra. Fazemos toda a circunferência da cintura, prestando atenção para que as faixas não se dobrem aqui atrás, e com isso, engruvinhando e acumulando tecido que pode gerar desconforto na hora das quedas. Apertamos bem a tira e realizamos um nó abaixo do nó da faixa. Um nó simples, bem firme, para evitar que durante o treino mais intenso a parte posterior do Hakama se solte. Agora nós vamos colocar a parte da frente do Hakama. Um detalhe importante é colocar a linha, a margem da parte anterior, não muito próximo da faixa. Por quê? Durante o treino, isso vai proporcionar que ela saia e a faixa comece a aparecer. Então, a dica é colocar um tanto acima da faixa, tendo em vista a parte inferior
para que a barra do hakama não fique nem tanto levantada, aparecendo muito os pés, e não tão abaixo, engruvinhando o tecido, o que vai fazer com que você possa tropeçar durante o treino. Então, aqui ó, eu levanto, eu já conheço o meu hakama, eu levanto um tanto, passo uma faixa sobre a outra atrás, tentando fazer o mesmo cuidado, sem fazer com que elas dobrem. Anteriormente, aperto, né? Deixo firme. Anteriormente agora, elas vão por baixo da faixa. Primeiro, um lado cruza, depois o outro. Tenho muita tira aqui ainda. Dou a volta da mesma forma, até voltar ao centro. Deixo mais firme e farei um nó duplo, simples, na frente. Uma maneira muito informal de se vestir o hakama é terminar o nó dessa forma, solto ou às vezes colocado nas faixas e puxado para o lado. A maneira mais formal, onde nós usamos aqui no Instituto, é fazer um nó como se simbolizasse uma flor ou uma cruz no centro, né? Então, uma tira eu dobro ao meio, dobro novamente ao meio, ao contrário, e centralizo. A tira que sobrou, eu vou circular esta forma que eu fiz previamente, né? Até que a tira termine. E que não seja mais possível fazer uma volta completa, que no caso aqui, eu não consigo mais. Ela fica para cima, rapidamente, ou ela vai soltar. Então aqui estaria concluído. Ou mesmo, giro e tento prendê-la o melhor possível atrás, formando um nó mais esteticamente mais bonito, mais formal. Arrumo as pregas e a parte que ficou para cima da faixa, que nós colocamos no início, você pode dobrá-la como se fosse passar por trás da faixa, ela não vai chegar a passar, e isso vai acinturar o seu hakama de forma mais firme e bonita. Dessa forma, nós temos um hakama vestido para o treino de Aikido, de forma firme, onde a parte posterior está livre de nós, que permite que nós possamos fazer as quedas sem ter qualquer tipo de desconforto, ou mesmo até algum tipo de lesão, e ele está pronto para o treino. Espero que essa forma de colocar, de vestir o hakama, possa te ajudar de alguma maneira. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.